Salve pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa primeira aula da semana número 5. E nessa aula nós vamos aprender sobre temperatura e como medir essa temperatura, essa grandeza tão importante do nosso dia. Quer aprender? Então fica ligado e vem comigo! Fala, primão, meu rei. Aqui na Bahia tá um calor, 32 graus Celsius. Hoje tem praia, hein? E aí no Rio Grande do Sul, como é que tá? Fala, primão. Tchê, você não faz ideia. Aqui no sul tá um frio, tá muito frio. Os termômetros hoje estão marcando 2 graus Celsius. Gente, como vocês puderam acompanhar aí no diálogo entre os primos, né? Eles estão falando a respeito da temperatura. Teve um deles que falou 32 graus Celsius e o outro que falou 2 graus Celsius. Então essa grandeza, né, tão importante no nosso dia a dia, a temperatura, ela precisa sim ser medida. E vocês sabem qual é o instrumento de medida utilizado? Eu tenho um aqui, ó. Esse aqui é um termômetro, tá certo? Então, o termômetro é o instrumento de medida da temperatura. Termômetro. Ok? Esse que eu tenho aqui nas minhas mãos é um termômetro digital. Mas também tem um termômetro de mercúrio. Eu vou colocar uma imagem aí para você ver. E também existe o termômetro digital que fica localizado em praças, avenidas, né? Que está medindo ali a temperatura do ambiente, daquele local. Esse termômetro digital é mais para medir a temperatura corporal, tá legal? Então, presta atenção aí nas imagens. Com certeza, pelo menos uma vez na vida aí você deve ter usado um termômetro já, para medir a sua temperatura corporal, para saber se está com febre, se não está. Certo? Então, agora que a gente já conhece o instrumento de medida que usamos para medir uma temperatura, nós temos que saber qual é a escala que eu uso para se medir temperatura. Por exemplo, a distância eu posso medir em metros, quilômetros, centímetros, a massa eu posso medir em toneladas, quilogramas, a capacidade em litros, mililitros, mas e a temperatura? Bom, para medir a temperatura nós temos 3 escalas termométricas. No Brasil, e na maioria dos países, nós utilizamos a escala graus Celsius, em homenagem a um sueco que se chamava Anders Celsius. Ele que foi o responsável pela criação da escala Celsius. Tá? Já os Estados Unidos utilizam uma outra escala, a escala Fahrenheit. E para experiências científicas em laboratórios, é utilizada a escala Kelvin, certo? Então são 3 escalas termométricas. A que nós vamos estudar e trabalhar, né, e a que usamos, é a escala Celsius. Vamos entender um pouco mais sobre essa escala. Celsius teve a ideia de fazer o seguinte. Ele mediu, né, ele pegou a temperatura, o ponto de fusão da água, que é a passagem do estado sólido da água, então vou desenhar aqui alguns cubinhos de gelo, para o estado líquido da água. Então esse ponto de fusão, a passagem do estado sólido para o líquido, ele atribuiu a temperatura de 0 graus Celsius. Depois ele atribuiu a temperatura de 100 graus Celsius quando a água atinge o seu ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então ele dividiu esses 2 pontos, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, dividiu em 100 partes. E aí cada parte que eu tenho aqui corresponde a 1 grau Celsius, que a gente representa com a letrinha C, né? Dessa maneira, 1 grau Celsius. Bom, sabemos que uma temperatura que esteja na metade dessa escala termométrica, se eu pegar uma temperatura de 50 graus Celsius, é uma temperatura bem quente, né? Um dia assim que está muito calor, aquele dia de praia, de sol, a temperatura fica em torno de uns 35, 32 graus Celsius, como a gente viu no vídeo. Então 32 graus Celsius é aquele dia que está um solzão bem forte de rachar, né? Que a gente vai na piscina, vai na praia, né?
passa protetor solar para não se queimar. Quando a temperatura atinge 2 graus Celsius, conforme ela vai se aproximando do zero, como a gente viu lá no Rio Grande do Sul, já é uma temperatura que está muito frio. Esses dias atrás aí, final de semana passado, fez muito frio, né? E a gente tem uma temperatura ali em torno de 8, 9 graus Celsius. 2 graus Celsius já está muito frio. Está quase que nevando, né? Existem também as temperaturas negativas, que são as temperaturas abaixo de zero. Tá? Então eu posso ter temperaturas abaixo de zero. Aí são chamadas de temperaturas negativas. Como, por exemplo, posso ter uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Seria a menor, uma temperatura menor do que as outras, né? Vai estar muito mais frio. Bom, então a gente sabe, conforme está se aproximando do zero, está esfriando, está ficando frio. Quanto mais distante do zero para cima, mais quente vai ficando, né? E se eu tiver temperaturas abaixo de zero, não é o caso dos nossos exercícios por enquanto, mas temperaturas abaixo de zero são temperaturas bem frias, tá? Então vamos pensar assim, ó, no intervalo de 0 a 100, quanto mais próximo do zero eu tiver, mais frio eu vou sentir. Quanto mais próximo do 100 eu tiver, mais calor eu vou sentir. Tá legal? Eu vou deixar um vídeo, né, falando um pouco mais dessas escalas termométricas aqui, ó, no roteiro de estudos, para quem teve curiosidade, quer aprender um pouco mais sobre o assunto, um videozinho bem legal, uma animação, para falar a verdade. Uma coisa muito importante a se levar em consideração são as questões de temperatura máxima e mínima, principalmente de uma cidade, né? Muito comum a gente ver em telejornais, né? Hoje em Jaú a máxima vai ser de 27 graus e a mínima vai ser de 18 graus, tá? Então é uma situação muito comum de acontecer. E muitas vezes a gente quer saber qual é a diferença entre a máxima e a mínima. Quando a gente fala a diferença entre máxima e mínima, é a diferença entre a temperatura máxima que aquela cidade, né, vai atingir naquele dia e a temperatura mínima que vai chegar naquela cidade aquele dia, certo? Então, a diferença sempre envolve uma conta de menos, tá? Falou em diferença, é conta de menos. Então, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima é o resultado da conta de menos 27 menos 18, que nesse caso vai dar 9 graus Celsius, ok? Então é muito comum a gente trabalhar com situações e problemas que pedem essa diferença, né, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Sabia que tem um nome, né? Essa diferença aqui, ó, entre a máxima e a mínima é chamada de amplitude térmica. Amplitude térmica, tá certo? Aí no nosso material, eu acho que não apareceu esse nome, mas vale a pena, né? Em termos de curiosidade e para aprender sempre mais. Então, o que é a amplitude térmica? É a diferença conta de menos, entre a máxima e a mínima, beleza? Ok, vou colocar um exercício na sua tela aí para a gente fazer juntos. Tá na página 24 da sua apostila. Nessa questão que apareceu aí, foram dadas 5 temperaturas, certo? E o item A pede para a gente colocar em ordem crescente. Crescente, pessoal, é do menor para o maior, né? Crescente, da menor temperatura para a maior das temperaturas. Bom, a gente sabe que quanto mais próximo do zero tiver a temperatura, menor ela vai ser, né? Mais frio também representa. Então vamos lá, a menor dessas temperaturas é o 28,3. 28,3 graus Celsius, certo? Essa é a menor das temperaturas. E depois? Depois vem qual temperatura? Vem o 29,8 graus Celsius. 29,8 graus Celsius. Faltou o C aqui, né? Bom, e depois? Depois do 29 vem o 31,7 graus Celsius. 31,7 graus Celsius. Depois do 31 vem o 34,1 graus Celsius. E por último vem o 37,1 graus Celsius. 37,1
graus Celsius. Tá certo? Então a gente colocou aqui as temperaturas em ordem crescente, né? Da menor para a maior temperatura. A menor, que foi 28,3, até chegar na maior, que é 37,1. Ok? Agora, no item B, ele quer que a gente calcule a diferença entre a maior e a menor temperatura. Então, a diferença, nós já sabemos que é conta de menos, ok? Agora, basta nós pegarmos aqui a maior temperatura, que é o 37,1 graus Celsius, e a menor, que é 28,3 graus Celsius. Então, ele quer a diferença entre essas duas temperaturas. Vamos lá montar a conta. 37,1 menos 28,3. Tá? Então, essa é a diferença, né? A conta de menos envolvendo a maior temperatura e a menor. Bom, aqui eu tenho 1/10, não dá para eu tirar 3/10, então eu faço uma troca. Vou pegar uma unidade daqui, vão ficar 6 unidades e 11/10. 11 tira 3, fica 8. Vírgula, né? Vírgula embaixo de vírgula, tá? Eu tenho 6 unidades, não dá para eu tirar 8, então o que eu faço? Pego da dezena, ficam 2 dezenas, 16 unidades. 16 tira 8, dá 8. E aqui fica 0. Então a diferença foi de 8,8 graus Celsius. Tá? Tranquilo? Também é muito comum a gente trabalhar com a questão de temperaturas e gráficos. Gráfico de coluna, gráfico de linha. Veja só esse exemplo. Esse gráfico que a Bruna fez da temperatura durante uma semana, ele mostra a variação, né? Fica bem fácil da gente perceber a variação que a temperatura sofreu ao longo da semana. Então ela começou na segunda-feira com 20 graus Celsius, aí na terça aumentou bastante, depois a temperatura foi caindo, né? Então olha só, de segunda para terça ela subiu, depois de terça para quarta caiu e foi caindo, né? De quinta para sexta ela ficou constante, então fica retinho assim. Depois ela volta a subir de sexta para sábado e sobe mais um pouquinho de sábado para domingo. Então, olha, aqui a gente tem várias temperaturas, são 7 no total. E eu posso fazer várias perguntas a respeito desse gráfico. Por exemplo, ó, eu não vou escrever, tá? Mas presta atenção aqui na minha fala. Qual dia da semana registrou a temperatura máxima, a maior temperatura? A maior temperatura foi registrada na terça-feira. Posso fazer a seguinte pergunta, ó. Qual dia da semana foi registrada a menor temperatura? Bom, a menor temperatura foi registrada em 2 dias da semana, né? Quinta e sexta. Então, são quais dias, né? Quinta e sexta. Posso perguntar assim também, ó. Qual foi a diferença de temperatura entre terça e quarta? Vamos pegar aqui, ó. Terça e quarta. Qual é a diferença de temperatura que houve entre terça e quarta? A gente já sabe que diferença é uma conta de menos, né? Então, teria que pegar a temperatura de terça, que foi maior, menos a temperatura de quarta, que foi a menor. Dá aqui um total de, fazendo a troca necessária, né? 12 tira 4 é 8, e 2 tira 2 é 0. Então, foi uma diferença de 8 graus Celsius. Poderia perguntar qual foi a diferença de sábado para sexta, ou entre domingo e sábado, tá? Sempre que falar em diferença, conta de menos. E outra ideia interessante, quando a gente falar na média, posso perguntar qual foi a média da temperatura entre 2 dias. Por exemplo, no final de semana, qual foi a média de temperatura no final de semana? Final de semana a gente sabe que é sábado e domingo, né? Então a média, eu vou fazer o seguinte para encontrar a média de temperatura. Primeiro eu vou somar as temperaturas de sábado e domingo. Então eu venho aqui, faço 20 mais 24. Deu um total de 44. Certo? Na média, para eu encontrar a média agora, eu vou dividir por 2. Por que 2? Porque 2 é a quantidade de valores que eu somei. A quantidade de dias que eu estou considerando. Então eu pego 44 e divido por 2. Vamos lá, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Não vai sobrar nada. Abaixou o outro 4. 4 dividido por 2 dá 2 e não sobra nada. Tá certo? Então a média de temperatura no final de semana foi de 22 graus Celsius. Nem no sábado, nem no domingo fez 22 graus Celsius. Mas 22 graus Celsius foi a média de temperatura nesses 2 dias.
Professor, então se eu quiser calcular a média, basta eu somar e dividir por 2? Quase isso, né? Se você somar dois números, se a gente estiver considerando 2 dias, aí eu somo e divido por 2. Se eu quisesse calcular a média de sexta, sábado e domingo, eu ia somar 12 mais 20 mais 24, só que ia dividir por 3. Então eu sempre vou dividir pela quantidade de dias que eu estou considerando. Se eu quiser saber a média de quinta, sexta, sábado e domingo, eu vou somar 12 mais 12 mais 20 mais 24, e aí vou dividir por 4, beleza? Só eu vou deixar as questões de tarefa no final do vídeo. Não deixe de fazer, de anotar suas dúvidas. E aí na terça-feira, durante a nossa live, a gente tenta esclarecer essas dúvidas. Espero que tenham gostado da aula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.